Boa tarde, amigos e amigas que se ligam no canal do Grande Prêmio. Estamos aqui para mais uma edição semanal do nosso Paddock Sprint, trazendo todas as novidades do universo do esporte a motor, seja na Fórmula 1, na Fórmula E, em todas as outras categorias que a gente acompanha. Meu nome é João Pedro Nascimento, aqui ao meu lado está Gabriel Carvalho para a edição dessa semana e a gente veio falar sobre alguns assuntos que voltaram à tona depois do GP da Austrália, disputado no último fim de semana, com a primeira vitória que não foi de Max Verstappen nessa temporada. O piloto da Red Bull acabou quebrando, teve um problema na parte traseira do carro, mais especificamente nos freios ao longo da corrida. Naquele momento já tinha inclusive sido ultrapassado por Carlos Sainz, que a partir dali controlou a corrida com tranquilidade e veio a vencer a primeira corrida dele em 2024, assim como a primeira também da Ferrari. O Sainz se colocou no quarto lugar do Mundial de Pilotos com esse resultado, né? Já alcançou 40 pontos e gera, inclusive, dúvidas sobre em que posição poderia estar se não tivesse perdido o GP da Arábia Saudita, quando sofreu de uma apendicite e precisou se retirar para passar por cirurgia. Matematicamente falando, o piloto poderia estar, inclusive, na liderança do campeonato, caso tivesse conseguido um pódio, ou ao menos 12 pontos ali com a quarta colocação em Jeddah. Ollie Berman o substituiu, mas o espanhol voltou na Austrália e de uma maneira triunfal, voltou para vencer, e hoje é ele que será o grande protagonista do nosso programa, porque a gente vai comentar sobre o futuro do Sainz na Fórmula 1. Já se sabe que não será na Ferrari, que fechou com Lewis Hamilton para ser companheiro de Charles Leclerc na notícia mais bombástica de 2024 até aqui, difícil até de superar, né? Depois de tanto tempo na Mercedes, o britânico, enfim, realiza o sonho de pilotar pela Ferrari na categoria, vai fazer isso em 2025 e assim o Sainz ficou sem lugar para correr. E a gente vai debater aqui sobre as possibilidades do piloto espanhol para 2025, já que o Sainz é sim um dos principais pilotos da Fórmula 1 no momento, faz um forte início de temporada, melhor inclusive que o do próprio Charles Leclerc e do Hamilton, que formaram a dupla da Ferrari em 2025, e Gabriel Carvalho estará aqui comigo para comentar sobre isso. Então, primeiramente, Gabo, boa tarde, suas impressões iniciais para o nosso programa de hoje. Boa tarde, JP, Prado, que está aí na produção, todos os nossos amigos fãs do Paddock Plus, do Paddock Sprint. Bom, eu acho que tem muito tempo que a gente não tem um desempregado tão em evidência na Fórmula 1 como é o caso do Carlos Sainz. Inclusive, né, a gente vai até debater isso ao longo do programa, né, das opções que o Sainz tem, o que ele deve mirar e buscar da carreira dele daqui para frente. Mas acho que o último cara que era desempregado e que tinha tanto essa expectativa em cima dele era justamente o Sérgio Pérez, que é um dos caras que, né, ali quando em 2020, né, que o Pérez vinha numa grande temporada e tudo mais, e aí a Racing Point anuncia, né, que para 2021, quando fosse virar Aston Martin, eles teriam o Sebastian Vettel, e fica toda aquela tensão, né, se o Pérez vai correr ou não na Fórmula 1 no ano seguinte, e aí eventualmente de última hora, né, a Red Bull abre o espaço para ele, né, já em dezembro, já estava quase em janeiro, quando a Red Bull eventualmente anuncia a contratação do Sérgio Pérez. E talvez hoje a gente possa falar do Sainz nessa vaga do Pérez também. Então é curioso, acho que tem um tempo que a gente não tem um piloto desempregado que estava tão quente no mercado como é o caso do Sainz para 2025. E o curioso nessas duas situações é que, assim como o Sainz nesse momento, é claro que a gente não tem como saber o que vai acontecer para o restante da temporada, se o Leclerc vai se recuperar nessa. Não diria nem se recuperar, mas ultrapassar mesmo o Sainz em termos de pontuação, em termos de campeonato. Mas naquele ano que o Gabo citou, com o Sérgio Pérez na Racing Point, foi um ano muito melhor do que o companheiro dele, o Lance Stroll. O Sérgio Pérez, inclusive, chegou a vencer a corrida lá disputada no GP de Sakir, né, que vem, enfim, na esteira do próprio GP de Bahrein, naquela pista alterada lá pela Fórmula 1, enfim. O Pérez
despenca, né, sofre um acidente na primeira volta, cai para o fundo do pelotão e ainda assim consegue vencer a corrida. Acho que aquilo ali foi vital para selar realmente a contratação dele junto à Red Bull. E esse ano o Sainz faz algo, de certa forma, parecido, pelo menos nessas primeiras etapas do ano, porque superou o Leclerc nas duas que correu enfim, caminha aí para ser um dos protagonistas desse campeonato, se não já é um deles, porque é o cara que, na minha opinião, e aí eu vou estender isso ao Gabo agora, antes da gente falar um pouco sobre as possibilidades do Pérez para 2025, eu queria te perguntar, Gabo, se na sua impressão, é a minha impressão, então eu queria saber, vindo de você, acho que o Sainz sempre foi um piloto, na minha visão, mais regular do que genial, um cara que é de certa forma confiável. Agora ele se tornou um vencedor de corridas, venceu em 2022, venceu em 2023 e agora em 2024. Então a minha questão é: você acha que ele está mordido? Você acha que esse início de temporada forte dele também é fruto do ato da Ferrari de ter contratado o Hamilton para a vaga dele? Porque eu enxergo muito dessa forma. E é claro que a vontade de garantir uma vaga para 2025 conta muito nessa história, mas você também vê a vontade de provar alguma coisa para a Ferrari? Eu não acho que é o fator principal, mas acho que isso com certeza existe. A gente não pode negar que o esporte funciona dessa maneira, funciona por base de motivação e funciona também pelo desejo de você provar que outros estão errados, né? A real é que o Sainz já há um tempo é um piloto, há muito tempo ele está entre os melhores pilotos da Fórmula 1. Acho que de 2019 para cá, eu diria que a única temporada mais abaixo da média que o Sainz teve foi justamente 2022, que foi um ano onde, pela primeira vez, o Sainz se pegou numa situação onde ele tinha chances semanais de lutar por vitórias, etc. E sei lá, acho que o Sainz ele nunca, apesar de ter sido um cara talentoso desde o início, um cara que muita gente levava fé, etc. Acho que nunca ninguém viu o Sainz como necessariamente um piloto com capacidade de ser campeão mundial e etc. Então, a partir do momento que a Ferrari passa a ter um carro mais competitivo, acho que o Sainz ele dá uma travada, ele não lida tão bem com aquela situação de início, mas mesmo assim consegue uma vitória logo no primeiro ano dele ali, né? Primeiro ano dele de carro mais competitivo que é 2022. Ele vence ali na Inglaterra. Então eu acho que o Sainz ele sempre foi um piloto muito consistente, né? E consistente, agressivo, sempre um cara que crescia bastante nas corridas e tudo mais. Acho que ele sempre teve esses fatores a favor dele. E a partir do momento que a Ferrari toma essa decisão, e é importante lembrar que eu acho que é uma decisão que ela não é necessariamente tomada só por causa do Hamilton. Eu acho que a Ferrari nunca esteve 100% assim confiante necessariamente no trabalho do Sainz, ou 100% teve o desejo de tornar o Sainz um campeão mundial, né? Eu acho que quando o Sainz, inclusive, ele chega no time em 2021 ali substituindo o Vettel, o cenário que a gente olhava era, não, beleza, agora a equipe é oficialmente do Leclerc, né? O Leclerc já estava surrando o Vettel nos anos anteriores, mas era a impressão de que ali era o momento do Leclerc na equipe. Então eu acho que o Sainz ele sempre foi esse piloto, teve uma oscilação algum tempo atrás, mas ele sempre teve essa condição de entregar isso, né? Mas é claro, a gente não pode deixar esse fator de fora. O esporte ele é formado por gente motivada, gente que busca sempre provar que o outro está errado. Eu acho que há um desejo sim do Sainz de mostrar que a Ferrari está errada em fazer essa escolha. Mas talvez eu faria a mesma escolha. Né? Eu acho que talvez eu preferia formar um time com Leclerc e Hamilton do que com Leclerc e Sainz. Mas no meio dessas que ele vai provar o valor dele, vai se provar como um piloto de elite para tentar mostrar que está todo mundo errado nessa história. E trazendo um pouquinho a nossa discussão para um lado um pouco mais polêmico da história, tem, enfim, esse início de temporada forte do Sainz, aliado a um início ruim do Hamilton nessas três primeiras corridas. É claro, teve um abandono agora na Austrália, mas a classificação foi terrível, foi ruim mais uma vez. A Mercedes foi ruim como um todo na classificação, porque um dos pilotos teria sido eliminado no Q2 de qualquer forma. O Hamilton foi pior que o Russell em classificação mais uma vez e acabou largando lá em 11º. Teve uma corrida muito difícil até que abandonou com um problema no motor. Um problema até raro de se ver nos carros Mercedes já há bastante tempo. Mas algo que tomou conta do noticiário nesses últimos tempos, e acho que não teria como ser diferente depois de tudo que aconteceu no dia 1º de fevereiro, foi uma comparação, né, entre o momento atual do Sainz e o momento atual do Hamilton na Fórmula 1. Então,
Gabo, vou te perguntar, nesse momento, o Sainz é um piloto. A gente está falando de um cara que tem 3 vitórias na Fórmula 1 contra um que tem mais de 100, contra um que nunca disputou efetivamente o título, contra um heptacampeão mundial. Mas falando nesse momento, em questão de ritmo, em questão de nível de confiança, o Sainz é mais piloto do que o Hamilton? Hoje sim, hoje sim. O fã do Hamilton vai ficar bravo e etc, né? Inclusive, nosso colega André Neto deu essa opinião na rede social X esses dias e foi muito atacado. Mas a realidade é que no momento, com certeza, o Sainz hoje o Sainz é o segundo melhor piloto da Fórmula 1, tá? Então é o único que tá atrás, tipo, o único à frente dele hoje é o Verstappen. Né? E assim, eu acho que não é ter mérito nenhum para o Hamilton, e a galera sempre vai bater nas teclas, não, porque o Hamilton tem 7 títulos, mais de 100 vitórias, e, tipo, tudo bem, mas a gente está falando da realidade, a gente está falando do momento atual. No momento atual, o Hamilton não é mais piloto que o Sainz em ritmo, em motivação, em classificação, em extrair o máximo que pode do carro. Ele não é, nesses aspectos, hoje o Sainz está à frente. Não é demérito para o Hamilton, não se compara a história do Sainz na Fórmula 1, é uma migalha de areia, é um grão de areia ali perto do que o Hamilton já construiu. Mas, para o momento, hoje, o Sainz está se apresentando mais piloto. Ele está mais piloto que o Hamilton hoje. Eu não vejo nenhum problema falar nisso, entendeu? Acho que é a mesma coisa. Pô, sei lá, se você quiser comparar hoje o Cristiano Ronaldo com o Haaland, evidentemente você vai falar que o Haaland está melhor que o Cristiano Ronaldo, porque ele está na principal liga do mundo, porque ele não está perdendo tempo na Arábia Saudita, etc. Então, é comum, é algo normal, assim, eu não entendo porque há um tipo de espanto, porque há, às vezes, um receio, assim, da rapaziada de criticar o Hamilton e tudo mais, e, cara, eu acho que, assim, o momento que a gente tiver de elogiar o Hamilton, a gente vai elogiar, o momento que tiver de criticar, vai criticar. E a real o ano passado, 2023, o Hamilton achei bem bom, o 2022 não, mas 2023 foi bem bom, 2024, por diversos fatores, assim, o carro pode estar ruim, etc. Beleza, eu acho que o carro está ruim, não justifica o Hamilton ficar caindo em Q2, não justifica ele perder em classificação para o Russell. Então, sim, no momento hoje, o Sainz é mais piloto que o Hamilton. Eu concordo bastante com essa visão. Acho que as pessoas confundem muito a gente falar sobre momento, falar sobre história, enfim. Uma coisa não apaga a outra e a gente precisa reconhecer as coisas como elas realmente são. E é para isso, afinal de contas, que a gente está aqui. Mas partindo agora para o ponto principal do nosso programa, partindo para falar do futuro de Carlos Sainz na Fórmula 1, a gente tem alguns cenários possíveis, né, a partir do ano que vem. Nos últimos dias surgiu a notícia, veio primeiramente do portal F1 Insider, de que a Red Bull teria interesse na contratação do Fernando Alonso para ser companheiro do Verstappen a partir de 2025. Seria uma maneira do Christian Horner de mostrar poder na equipe e, mesmo que isso cause uma possível saída do Verstappen, um título, o tricampeonato mundial do Alonso comprovaria, na visão do Horner, de que ele é o principal responsável pelo sucesso recente da Red Bull e não o Verstappen, que já declarou apoio público ao consultor esportivo Helmut Marko, que não tem lá, né, uma grande relação com o Horner, muito pelo contrário. Só que as informações elas variam muito nesse universo da Fórmula 1 e outros veículos dão dão o Sainz como um dos grandes postulantes a essa vaga. O The Race, por exemplo, fez uma matéria relacionada a isso nessa última semana também. Lembrando aqui que o Sainz é um piloto formado nas categorias de base da Red Bull, foi piloto da Toro Rosso, antes de se aventurar aí, pela Fórmula 1, antes de mudar de equipe e passar para outras situações. A Mercedes também não tem um piloto para 2025. George Russell é claramente o principal nome da equipe, né, nesse momento para o ano que vem, mas já se sabe, é claro que o Hamilton vai para a Ferrari, então a gente também tem uma vaga aberta aí, ainda que a vaga na Red Bull não seja tão aberta quanto a da Mercedes, que já sabe que não vai ter um dos seus pilotos no ano que vem. O desempenho do Pérez continua a incomodar, porque fez 2 corridas dentro do que se esperava na abertura da temporada, no Bahrein, na Arábia Saudita, mas agora na Austrália, sem o Verstappen na pista, ele não conseguiu nem se aproximar
da briga pelo pódio e voltou a mostrar que não é um cara que consegue extrair realmente o que esse RB20 pode oferecer. Então, é uma vaga que está sempre aí em debate, está sempre sendo colocada em dúvida. Então, vamos trazer essa discussão agora para o nosso Paddock Sprint e falar sobre as opções do Sainz para 2025. Gabi, queria que você discorresse um pouco sobre isso, sobre como você vê o cenário para ele no ano que vem. É claro que a gente não tem como nem transformar em debate que a melhor opção para um piloto se estar nesse momento é na Red Bull, mas queria saber a sua opinião sobre o que o Sainz poderia fazer para 2025. Honestamente, eu acho que, assim, eu imagino que existam três opções assim, lógicas para o Sainz hoje, né? Red Bull, Mercedes e Audi. Eu não achava que a Red Bull ia virar uma opção, necessariamente, mas a gente vê que, sei lá, a gente vive um momento muito instável na academia da Red Bull, porque os pilotos que estão... Porque a própria RB parece ser uma desconexão grande da Red Bull e não necessariamente tem pilotos jovens crescendo, os pilotos jovens que estão crescendo ainda estão na Fórmula 2, então não podem ser jogados para a Red Bull principal, mas aparentemente abriu esse cenário de que a Red Bull é uma possibilidade. Honestamente, o Sainz tem que matar e morrer pela vaga dele na Red Bull. Não existe melhor lugar do que você estar na Red Bull, ele tem que, o que for possível, manda o agente dele encher o saco do Christian Horner, o que precisar, o Sainz tem que matar e morrer por essa vaga. Porque a realidade das opções o Sainz, por exemplo, é um nome que ele foi muito ligado à Audi, né? Quando a Audi ela anuncia a entrada dela na Fórmula 1, a partir de 2026, todo mundo começa a falar, né, de que o Sainz seria o piloto escolhido, etc. E até teve um pequeno atrito, né, da galera pensando, tipo, mas será que o Sainz é o piloto necessário para estar? Assim, quem que a Audi quer apostar? Assim, o Sainz seria um piloto excelente para a Audi? Sim, mas a questão não há nenhuma garantia de que a Audi vai entrar em 2026, ela vai competir. Não é nem ganhar, não estou nem dizendo de ganhar, que a Audi vai competir em 2026. E aí aquela coisa, não, mas em 2028 a Audi pode estar preparada para o título. Né? Pode, né? Porque a gente sempre trabalha com as coisas abrindo o mundo de possibilidades. Então a gente não sabe, entendeu? A Audi pode, claro, entrar na Fórmula 1, se a nova virar um GP, e emplacar o título. Essa possibilidade? É provável? Não. E também a gente não sabe como vai ser o desenvolvimento dos motores, etc., para que em algum momento a Audi seja realmente competitiva. Porque, por exemplo, todo mundo imaginava o quê da Fórmula 1? Que a Fórmula 1, com o regulamento de agora, ela estaria mais equilibrada, que o teto de gastos ia fazer bem para todo mundo e que a Fórmula 1 ia virar uma Fórmula E melhorada, né, que todo mundo ia ter a oportunidade de vencer. É o caso? Não. A Fórmula 1 está com mais disparidades do que a gente já viu. E basicamente nenhum cenário de melhora também por conta da questão do teto de gastos. Então, uma previsão, ela não necessariamente tem... A previsão de evolução, ela nem sempre pode ser da forma como a gente pensa. Então, assim, eu não sei se a Audi vai chegar necessariamente competindo. E mesmo se a Audi demorar 2, 3 anos para competir, vamos supor que a Audi brigue por um título, assim, tem um carro preparado para brigar por título em 2028. Nesse cenário, o Sainz já vai ter 34 anos de idade. Não significa que ele é velho, né? A gente vê pilotos aí, o Pérez mesmo, acho que tem 33 agora e tudo mais. Não é necessariamente piloto velho, mas a Fórmula 1 está passando por um momento de rejuvenescer o grid, e os pilotos eles começam cada vez mais cedo, e às vezes eles saem da Fórmula 1 muito cedo, e às vezes esses caras eles passam dos 30 anos, eles podem ter a carreira deles encerrada de uma hora para outra. Você nunca sabe quando sua carreira na Fórmula 1 vai acabar. E isso acaba sendo um problema. Tipo, o Sainz vai esperar até os 34 anos para ele ser campeão mundial? Beleza, o Hamilton, por exemplo, com 34 anos era tetra e tudo mais. O Hamilton ele constrói, inclusive, a parte do legado dele, né, solidifica o legado dele como um dos grandes da história da Fórmula 1 depois que ele faz 35 anos, mas não é todo mundo. A partir do momento que ele vai fazer 34, a carreira dele vai estar mais próxima do fim do que do começo. Então vai pouco tempo para que ele começar a colher os frutos dessa aposta que ele fez. Quanto a Mercedes, que aparentava ser a melhor opção, a gente não sabe, porque a gente está vivendo uma equipe que cada dia está pior, cada dia tem mais gente que sai, não tem grandes respostas para as reposições que vai colocar lá dentro. Você tem um Toto Wolff que... o Toto Wolff, inclusive, ele sempre foi um cara que ele nunca protegeu muito a equipe, né? Ele sempre atacou, ele nunca deixou de falar o que ele achava de ruim do carro. Hoje em dia o Toto Wolff fala que ele questiona o próprio trabalho, que ele queria dar um soco na própria cara. Então, assim, a qualquer momento o Toto Wolff pode sair da Mercedes. Eu acho que o Toto Wolff pode sair, inclusive, antes mesmo do contrato dele acabar. Então, não é necessariamente a melhor opção que você pode ter hoje se você tem a Red Bull.
Então, na minha opinião, o Sainz ele tem que matar e morrer pela oportunidade de estar correndo o melhor carro. Ah, mas se for lá, o Verstappen vai jantar ele, não sei o quê. Tanto faz. Ele vai ter a oportunidade de estar correndo na melhor equipe, independente de não ser uma equipe montada para ele, independente deles ter um dos melhores pilotos do lado dele, não importa. Ele precisa fazer o que é possível para estar no melhor carro. Bom, eu concordo. Acho que não tenho nem o que adicionar. Acho que nesse momento estar na Red Bull é o que todos os pilotos da Fórmula 1 querem e deveriam querer também em termos de competitividade. Se você vai ser amassado pelo Verstappen na concorrência interna ou não, é um outro assunto. Você tem que se colocar em posição de brigar por vitória, de tentar, e eu acho que nenhum desses pilotos vai chegar numa equipe como a Red Bull pensando, eu vou ser amassado pelo Verstappen como os últimos companheiros de equipe eram. Então, por mais que essa possa ser uma verdade, não acho que a mentalidade desses caras funcione dessa forma ou não deveria funcionar dessa forma. Antes da gente passar para o nosso último assunto do programa de hoje, Gabo, eu queria trazer aqui rapidinho, eu falei rapidamente aqui sobre Fernando Alonso na Red Bull, então eu queria trazer rapidamente aqui uma discussão que tomou muito conta do universo realmente da Fórmula 1 nesses últimos dias, depois da GP da Austrália, principalmente porque eu sei que nós dois temos opiniões um tanto distintas sobre o assunto. Coisa rápida, só para a gente trazer um comentário sobre isso, pedir até para o pessoal que está assistindo a gente deixar também um comentário sobre o que acha do assunto, que é a punição de Fernando Alonso no GP da Austrália. Fernando Alonso levou 20 segundos de punição por, enfim, diminuir bruscamente de velocidade em uma das curvas do Albert Park, no GP da Austrália, o que fez com que o George Russell fosse envolvido ali na turbulência, tenha perdido o controle do carro, foi no muro, ficou atravessado na pista, enfim, um acidente muito feio, muito complicado, inclusive, de julgar, na minha opinião, e depois que eu li, a gente teve até uma conversa sobre isso na redação do Grande Prêmio, eu fui ler, inclusive, o comunicado da FIA, concordei com o que nosso Gabriel Curti falou sobre ter sido muito mal escrito, realmente, ter sido muito mal avaliado, pelo menos em termos do que eles expuseram no comunicado, no documento oficial mesmo. Então, Gabi, eu queria saber a sua opinião sobre essa punição, sobre o que o Alonso fez naquele momento e o que a direção de prova da Fórmula 1 deveria fazer. Então, sobre o que o Alonso fez, né, há uma grande discussão sobre o que ele fez no sentido dele ter diminuído propositalmente a velocidade na curva, né, e até a Fórmula 1 postou um vídeo, agora há pouco, inclusive, no Twitter, comparando, né, a volta 56 com a volta 57, né, e o Alonso, ele realmente diminui bruscamente, ele freia duas vezes, na esperança de que o Russell faça o mesmo e encoste nele, né? Na verdade, é um recurso, eu imagino que do Russell estar encostado, mas ao mesmo tempo o Alonso ele sairia antes, ele começaria o processo de aceleração antes e nisso ele abriria mais vantagem. Eu acho que para mim o grande problema disso é porque esse recurso de desacelerar propositalmente, a gente já viu ele várias vezes na história da Fórmula 1. Só que eu não acho que ele pode ser confundido com o brake test. Para mim, o que rolou de brake test na Fórmula 1, o grande exemplo de brake test foi o do Verstappen com o Hamilton na Arábia Saudita, ou tem um caso de uns anos atrás do Kevin Magnussen com o Leclerc no Japão, isso em 2018, se eu não me engano. Esses são casos, assim, para mim, evidentes de brake test, porque os pilotos estão muito próximos, e a intenção do brake test, né, é justamente que o piloto de trás esteja atento para evitar o choque, ou então que esse choque aconteça. E aí tem toda aquela questão, né, do cara que bate por trás sempre ser culpado. Eu acho, honestamente, que o que o Alonso fez foi um recurso. É um recurso de pilotagem, da mesma forma que o Pérez fez isso com o Hamilton na final da Fórmula 1 em Abu Dhabi. A gente viu o Pérez propositalmente pilotando mais lento para que o Verstappen se aproximasse do Hamilton. Foi o que o Hamilton fez nas voltas finais do GP de Abu Dhabi de 2016, quando ele ele não freou necessariamente, mas ele reduziu bruscamente o ritmo para que os pilotos encostassem, formassem um bonde para que esses pilotos tentassem ultrapassar o Rosberg. Então, eu acho que é um recurso. Eu não acho que é necessariamente maldade, porque eu não acho que os pilotos estavam próximos o suficientes para você julgar isso como algo que fosse sujo. E aí o texto da FIA é muito pior, né? Ele não deixa muito claro pelo quê? Porque ele julga o Alonso como culpado simplesmente por uma questão de consequência. Né? Tipo, se o Russell simplesmente só escapasse, se o Russell só errasse, o Alonso não seria punido por isso.
E é que é isso que eu acho errado. Eu acho que você tem que punir, não. Você não pode punir, eu acho, necessariamente pela consequência, porque você não sabe como o acidente vai ser. Às vezes você pode dar no meio do piloto, assim, num hairpin e tudo mais, e aí pode ser um acidente proposital, e às vezes vai ser um acidente, por exemplo, menos grave do que, por exemplo, o acidente do Alonso que aconteceu com o Russell, ou até se a gente pegar, por exemplo, o caso do Hamilton com o Verstappen, porque muito se julgou naquela época, muito se comentou de tipo, não, a punição foi branda demais porque o Verstappen saiu de ambulância da pista. Falou, pô, eu acho que é errado você julgar pela consequência. O que para mim tem que ser julgado é a questão da intenção e do quanto que o cara tentou fazer a curva ou não, justamente da intenção do quanto que era possível e do quanto que ele poderia ter evitado aquilo. Então, esse que para mim é o grande problema. Eu sei que não é uma opinião que todo mundo concorda, eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas eu não vejo isso como uma sujeira do Alonso. Para mim foi um recurso e para mim a culpa maior do acidente é do Russell. Perfeito, perfeito. Podemos passar então adiante para o nosso último assunto do programa de hoje. Fórmula E, EP de Tóquio, estreia da categoria no Japão. É uma corrida muito aguardada em toda a história da Fórmula E, um lugar simbólico, né, para a Fórmula E estar, para levar, né, toda aquela mensagem de sustentabilidade, de mobilidade elétrica urbana, enfim. Uma corrida que promete ser muito diferente do EP de São Paulo. A gente fez a cobertura da corrida do AMB na semana passada. A Fórmula E experimentou uma temperatura de até 36 graus, se aproximaram bastante do recorde da categoria, que são 38 graus no EP de Santiago de 2019. Então, uma corrida muito quente, marcada pela gestão de energia, por muitas trocas de liderança. O EP de São Paulo teve 10 trocas de liderança, mais do que as 3 primeiras corridas do ano somadas, que só chegaram a 9. Então foi uma corrida foi uma corrida lotada de coisas para a gente ficar atento o tempo todo, né? Os pilotos não só precisaram se preocupar com a gestão de energia, mas com a temperatura do carro, que foi uma coisa muito difícil da gente ver na Fórmula E. É raro de ouvir os pilotos precisando sair de trás dos outros para receber aquele vento livre, para resfriar o motor, e Tóquio promete uma corrida muito diferente. A temperatura vai gerar entre 10 a 12 graus nos treinos livres e classificação, e 14 a 16 graus na corrida. Então, o desafio agora vai ser completamente diferente. Ao invés de ser uma grande gestão de energia, os pilotos vão precisar se preocupar com os pneus, colocar os pneus em uma janela certa de temperatura para conseguir fazer com que eles funcionem. Os pneus Hankook, que são bastante menos maleáveis, são pneus duros, são pneus que funcionam tanto em condições de pista seca quanto em condições de chuva. Então oferecem muita dificuldade nessa questão de dar temperatura ao pneu. A Fórmula E chegou a fazer uma mudança recente no layout do EP de Tóquio, adicionou uma chicane em um dos trechos de alta velocidade ali na curva 16. E Gabo, queria saber a sua expectativa para a corrida. Infelizmente a gente não vai ter uma nova Pack Race como São Paulo. Acho que a gente pode esperar uma corrida um pouco mais difícil em termos de ultrapassagem, o circuito é apertado, mas o safety car, na minha opinião, é uma possibilidade real. E a gente sabe que circuitos estreantes costumam trazer complicações para a Fórmula E. Então, queria saber aí as suas expectativas para essa estreia de Tóquio. Acho que primeiramente é legal que a Fórmula E consiga realizar uma visita a Tóquio, né? Tóquio é uma cidade importantíssima, não só na Ásia, mas no mundo, né? Uma das cidades mais populosas do mundo, né? Imagino que, se contar a região metropolitana ali, e descartando também as cidades chinesas, né? Que normalmente quando elas entram nessa conta, elas sempre dominam, né? Mas Tóquio é uma das maiores cidades do mundo, um dos centros comerciais, financeiros mais importantes do mundo. E é importantíssimo que a Fórmula E chegue lá. Inclusive, justamente quando a gente está tendo esses momentos de calendários menos Fórmula E, no sentido de que temos mais circuitos permanentes, né, adaptados, rolando e tudo mais. Então, depois de você alcançar São Paulo, alcançar um centro como Tóquio é também muito bacana. A expectativa é como você falou, eu acho que a gente pode ter uma corrida à moda antiga da Fórmula E, né, da época pré-Gen 3, né, até a época pré-Gen 2, de corridas mais movimentadas em termos de acidentes e tudo mais, justamente por ser uma pista mais apertada. Então a gente pode ter muito mais intervenção de safety car e tudo mais. Então, pelo menos é assim que eu estou esperando o CP de Tóquio. Não é tão positivo para mim ter uma corrida dos velhos tempos na Fórmula E, mas acho que, ao mesmo tempo que a gente está vivendo
Um momento curioso, né? Porque a gente tem corridas emocionantes, como foi a de São Paulo, corridas que soam meio Fórmula 1, como foi a do México. Então a gente está tendo essa mistura e etc. Então acho que às vezes vale o experimento, assim. Vale um pouco justamente essa tendência. E aí também, para ser esse tipo de prova que acho que ela pode ser acidentada, aí para os próximos anos você adapta também o circuito de diferentes maneiras e tudo mais. Então eu espero uma prova que realmente seja bastante movimentada por todos os fatores que você mencionou. É uma pista apertada, é uma pista que ela é desconhecida, vai ter muita dificuldade dos pilotos encontrarem a janela de funcionamento dos pneus da forma que devem encontrar, e eu acho que vai ter um vencedor meio surpreendente esse fim de semana aí. Eu não acho que eu acho que a gente vai. Claro que assim, o Sam Bird já foi um vencedor meio surpreendente por causa da McLaren e tudo mais, mas eu espero alguém, sei lá, um carro da Envision ganhando, um carro da Maserati ganhando. Eu acho que isso pode muito bem acontecer esse fim de semana. É possível. Sobre a questão da variação das corridas, é algo que vai continuar acontecendo, porque depois desse EP de Tóquio, a Fórmula E vai para uma rodada dupla em Misano, que promete trazer de novo uma pack race nos moldes do que a gente viu no Brasil. Então, é algo que a categoria realmente tem colocado assim no calendário. Não é das minhas grandes preferências, assim, eu optaria por algumas mudanças nessa relação, talvez uma disponibilidade menor de energia em Tóquio, mas é o jeito que a Fórmula E quer configurar esse calendário com um número, com corridas diferentes entre si. Então, só para a gente confirmar aqui os horários para o pessoal que está assistindo a gente, o primeiro treino livre acontece às 4h25 da manhã de sexta-feira, o segundo treino livre às 7h55 da noite, seguido pela classificação às 10h20 da noite ainda de sexta, e a corrida acontece às 3 horas da manhã no sábado. E você acompanha, obviamente, tudo aqui no Grande Prêmio, tem pré-corrida, tem pré-classificação, tudo que você já está acostumado a acompanhar na nossa transmissão. O Grande Prêmio é a emissora oficial da Fórmula E no Brasil e transmite ao vivo e com imagens todas as atividades de pista da temporada inteira. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Paddock Sprint de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, compartilhar e principalmente curtir o nosso vídeo, a nossa transmissão. E a gente se vê na semana que vem. Valeu!